Fala pessoal, novamente, bom dia. Obrigado Bom dia. obrigado por conectarem. A gente tá abrindo aqui a última live do ano. Encerrando com Vamos chave aí, de ouro hoje. chave de couro? com o Joãozinho. O Joãozinho já é um conhecido. Aí sim. Tá na pré-venda hoje. Mas tem uns cargos bonitos, uns cargos diferentes lá. Tem. Você sabe que diz que esses carros com nome comprido aí é porque, né? faz as coisas curtas, mas aqui não. Aqui Mas por que do Joãozinho? trabalho comprido também. E por que do Joãozinho aqui? O Joãozinho é um dos caras que mais conhece esse assunto. Já trabalhou bastante com Azure, né? Sim, sim. E agora tá do lado de Citrix, no mundo Citrix há um bom tempo. Então, é a pessoa ideal para discutir a respeito de redução de custos, porque no final a gente vai entrar nesse detalhe já já. E para quem não sabe, Luan, antes de trabalhar na Citrix, uma das minhas funções era fazer viabilidade técnica e financeira de migrações de aplicações para cloud. Então, mesmo antes de trabalhar na Citrix, eu já fazia essas análises de viabilidade para o Azure, né? E aí eu acabava, então, sempre debruçando, não só tecnicamente sobre as coisas, mas grana, que faz todo sentido. Não adianta nada ser bom se não couber no bolso. Perfeito, né? Perfeito. E a gente tava falando um pouco antes de entrar, né? Não é uma regra. A gente não consegue também fechar uma receitinha e falar, isso aqui Não, é pro resto da vida. Realmente. É um negócio muito dinâmico, muda tudo. A gente tava vendo uma máquina, aí você falou uma máquina nova aqui, e não é um negócio divulgado. Então, o objetivo um pouco do que a gente quer falar também é a respeito disso, né? É um negócio que é contínuo, precisa Perfeito, ser. É contínuo. Você falou muito bem, essa é a palavra-chave, contínuo. Mas precisa haver um alicerce ali pra gente seguir, né? Então, porque muitas vezes as pessoas, assim, existem análises de viabilidade técnica para projetos de virtualização, desktop, né, compartilhados, mas muitas vezes eles não vão uma profundidade que a gente gosta. Em que sentido? Usar tudo que a ferramenta entrega para eu economizar com infraestrutura, por exemplo. perfeito. Né? Então, esses são assuntos importantes, porque, de novo, no fim do dia, as máquinas, por exemplo, no Azure, elas são cobradas por segundo ligado. Se eu conseguir economizar ali alguns CPUs e memórias ali durante 1 ano, 3 anos, é aí que a gente consegue as economias, né? Salva bastante grana aí. Maravilha. Legal, já demos um spoiler do que vai rolar hoje, galera. E novamente, obrigado aí por estarem com a gente, não só hoje, mas ao longo do ano todo. Pro ano que vem, com certeza, a gente vai fazer ainda mais conteúdo. Essa é a ideia, de compartilhar ainda mais coisa. Bom, a gente tá da estrutura da Populous aqui, direto dos estúdios. Obrigado, Joãozinho, veio de Ribeirão pra cá. Eu que agradeço. Hoje aqui chegou sempre cedinho, já trouxe pão de queijo, café. Bom demais. Veio cedinho. E, bom, já falei do Joãozinho. A gente vai mandar também o LinkedIn meu, do João, se vocês quiserem conectar. Também tem uma parte super legal. As redes sociais, tanto da Citrix, Microsoft, que vocês provavelmente já devem seguir, mas principalmente da Populous. A gente posta muita coisa no YouTube, muita coisa no LinkedIn, também no Instagram, conteúdos diferentes para cada uma das plataformas. O Instagram ali tem um viés um pouquinho mais informal, a gente posta coisas diferentes. E tudo que a gente faz aqui dentro também, não só as lives, a gente coloca dentro das plataformas. Então, se vocês ainda não seguem, segue lá, pode se conectar comigo, se conectar com o João, trocar figurinhas. A gente também procura trazer sempre novos conteúdos, falar sobre tudo isso que a gente consegue trazer na live, mas a live é um dia que a gente tem um tempo curto, finito. Então não tem muito segredo. Beleza? O que mais? Vamos lá. E, Instagram, falando em Instagram, eu já mandei mensagem lá no Instagram e a galera sempre me respondeu. Responde na hora. Pessoal, é bom de rede social, tá? Casca. Funciona. Ficam no jeito aqui. Ó, hoje a gente vai fazer o sorteio desse brinde aqui. Vamos lá, vamos ver se... Ficou bonito agora, hein? Enquadrou. Desse cara aqui. Vamos lá, vamos ver se a luz... Aí, deu foco aqui. Por que é o Google Nest? Porque a Microsoft não tem alto-falante. Fica a dica aí, Microsoft. É isso aí. A gente, né? Vou colocar do Google porque fica a dica, Microsoft. Vamos lançar aí uma automação residencial. Esse cara aqui é legal. Imagina se a Microsoft fizesse um desse com Copilot. Puta merda, hein? Fica a dica, Microsoft. Fica a dica. Pessoal, para participar, como que vai funcionar? Quem tá aqui com a gente já tá participando
A única coisa que a gente pede, fica até o final, interajam, mas ficando até o final a gente roda o sorteio e aí todo mundo vai concorrer, beleza? Então vai ser esse Google Nest. Isso aqui é legal pra caramba. Eu tenho alguns em casa, bacana. O som dele é animal. Esse daí ele tem um som melhor do que as caixinhas de entrada. Ele não é de entrada, ele não, já é uma versão mais topo de linha. Tem um gravezinho por trás e ele é um assistente. Então colocou ali, ok, Google, vamos embora. Segue o jogo. Show de bola. Mais um recado, pessoal. A gente tá com a tela aqui. Se não tiver legal a visualização do lado de vocês, tem um segredinho de dar um botão direito aqui na cara do Luan, do Joãozinho, e tem uma parte de fit to frame se tiver em inglês, ou ajustar a tela, porque aí vocês conseguem encaixar bem e conseguir visualizar tudo sem cortes, tá? Então, infelizmente não é algo que a gente consegue controlar, então vocês podem ir interagindo. O mesmo vai valer para quando a gente for colocar a apresentação, materiais, então dá para ir ajustando também. Beleza? Só um check final, áudio, vídeo, tá tudo bem. Eu tô acompanhando aqui a live também, mas só uma validação final. Se vocês tiverem qualquer problema, mande pra gente. A gente tá com a equipe aqui de marketing também apoiando. Como de costume, microfone e câmera bloqueado por uma questão de controle, mas enviem suas dúvidas, comentários, sugestões via chat, que além do Luan e do Joãozinho, temos uma equipe por trás aqui para ajudar a responder as perguntas também. Tá bom? Bom, e aí vamos direto ao assunto, mas antes disso eu só queria, já que a gente comentou das redes sociais e o que a gente posta, boa, valeu, Thiagão, o Thiago falou que o áudio e o vídeo estão perfeitos. Qualidade. Show. Boa, isso é bom, né? Isso fica mais bonito. A gente já falou do YouTube, pessoal, então esse vamos chamar de programa, ou trilha, ou iniciativa, que foi o On The Road, a iniciativa Populus, Microsoft e Citrix. Nós tivemos já alguns encontros, alguns conteúdos, né? Então a gente abriu isso há um tempo já, ficamos um hiato ali sem retomar o assunto, e recentemente a gente fez uma live, tivemos um evento presencial, eu acho que foi isso, né? Agora a gente fecha o assunto. Qual que é a ideia por trás? Galera, a gente já falou muito de estrutura, de arquitetura, dos benefícios de trabalhar. Acho que no último o Gabriel também mostrou até na prática algumas coisas, perfeito, né? Perfeito. Mão na massa também. Esse foi o último, tem razão. Que aí a gente mostrou os dispositivos, né? Ali da nossa sala de treinamento. Então, o que a gente procurou? A gente ouviu também muito feedback de vocês para qual conteúdo a gente colocaria para fechar. E aí foi unânime o pessoal pedindo sobre custos. E eu acho que faz todo sentido. Já que a gente falou dos benefícios, a gente falou da arquitetura em conjunto, do que a junção traz de melhorias. Tá, no final do dia a gente sabe que, cara, a gente falou um negócio várias vezes durante os eventos que eu vou levar para a vida como um exemplo legal, que é 1 mais 1 nem sempre é 2. Para esses casos é verdade. Um produto mais o outro, e é natural da gente pensar assim, se eu tenho só Microsoft, é impossível que Microsoft e Citrix fiquem o mesmo preço. É uma questão de matemática. Mas não é bem assim, e é isso que a gente quer explorar hoje, e dando exemplos também. Nós preparamos, o João vai trazer um business case real do que a gente tem feito com os nossos clientes nos maiores ambientes do Brasil, que são os ambientes que a gente opera, e como que a gente conseguiu no final do dia ser ainda mais competitivo na junção dos dois. E são esses os pontos. Então, participem, aproveitem, porque infelizmente esse não é um conteúdo muito simples de ser mostrado, de ser fácil, porque... Tem que compartilhar a tela e mostrar os números. Tem, né? E eu ia falar até a mais, Joãozinho, foi difícil da gente conseguir chegar num denominador que ficasse fácil o entendimento, porque é muito particular de cada ambiente. Você pegar, seu ambiente tem particularidade, o mundo de Azure é um mundo gigantesco, mas eu acredito que a gente tenha conseguido chegar num resultado interessante. Eu acho que o que a gente trouxe aqui, né, Luan, tem, vamos supor assim, dicas e
e melhores práticas que servem para todos. Isso. Tudo aí. serve para todo mundo? Não. Não. Mas se você pegar uma boa parte deles e aplicar no mundo real, é bem provável que vai dar bom, como diz. Dá bom. Perfeito. Então, acho que essa é a pegada. Pegar essas dicas e melhores práticas desse mundo, desse casamento, vamos dizer assim, né? Uhum. E aplicar nos projetos do dia a dia de Citrix com Microsoft, né? Maravilha. Óbvio, sempre contando com a gente pode ajudar, assim, todo o processo. Não só a Citrix, mas também o time da Populous aqui, né? Sem dúvida. O importante é que vocês vejam sentido naquilo que a gente está mostrando. E quem não teve a oportunidade de participar das outras lives, o conteúdo está no YouTube. Entrem lá, deem uma olhadinha, porque aí vocês vão ver que a timeline do que a gente vai falar hoje se conecta e se conclui nesse evento aqui. Então bora lá, sem mais delongas, a gente já introduziu. Essa parte importante, você comentou que os vídeos estão no YouTube, né? Ou seja, estão todos lá. Quem não assistiu os outros episódios, pessoal, vai lá no YouTube da Populous. Se não me engano, você colocar lá youtube.com/Populous, ou você pesquisar lá Populous no campo de pesquisa, você vai ver o canal da Populous e lá tem todos eles gravados que a gente fez. Isso aí. Desde o início. Então, pode ser até uma sugestão para colocar lá como se fosse uma playlist, né? Microsoft, Citrix, a Lu já tá fazendo Populous. isso. Já tá fazendo. Já tá pronto, né? Tá bom. Terminando a live, ela já lança. Já vai estar pronto. Pra cima, então bom. Beleza. Mais algum recado? Passamos por todos? Só estudo. Perfeito? Então bora lá. E aí, Joãozinho? Conta pra gente, vai, bora. Bom, então vamos pra... O que dá pra gente tirar? O que dá pra fazer, né? Isso aí. O que a gente consegue fazer nesse casamento entre Citrix, Microsoft, o Azure e o ambiente Citrix DaaS, né? Bom, deixa eu então compartilhar minha tela. Para fazer essas melhores práticas acontecerem, a gente precisa colocar alguns itens em dia, né? Então, só para lembrar, né? O primeiro, por que a gente usa Citrix com Microsoft, né? Acho que é um ponto importante. Por que eu usaria os dois, não usaria um só, né? Com Citrix e Microsoft a gente consegue, primeiro, melhorar o gerenciamento dos recursos, né? Então a entrega deles é muito mais fácil e gerenciável. Então, poxa, para atualizar uma imagem de um desktop, né? Para fazer o provisionamento disso de uma maneira, às vezes, híbrida, né? Poxa, eu preciso de uma latência em um data center onde que talvez São Paulo não seja possível. Aí você vai lá, então um pedaço você coloca no Azure, outro pedaço coloca lá no Hyper-V, não tem problema. Então, essa parte de entrega de recurso computacional, velocidade de criar imagens, atualizar patches, etc., com esse casamento fica muito melhor, né? Eventualmente, os usuários que estão usando a solução ali dentro do Citrix com a Microsoft, ele tem uma experiência melhor, tanto pela qualidade da infraestrutura que o Azure tem ali por trás, né, de CPU, memória, disco, latência, rede, mas também do protocolo Citrix, da maneira como a gente entrega um desktop, da facilidade de acessar, da possibilidade de acessar de dispositivos diferentes, desde um Raspberry Pi, um Linux, até computadores normais, aí, um Mac, iPhone, Android, por aí vai, né? O Windows tradicional. Então, otimizações de áudio e vídeo, né? Esses dias eu tava vendo um demo da gente entregando uma tela em 120 frames por segundo, cara. A gente devia passar isso até para essas empresas aí que vendem jogos online, né? Que ainda não tem. Então a gente já faz isso aí. Então, essa experiência é importante, porque não adianta. No dia a dia, a gente precisa ter performance para fazer as atividades. Seja acessando uma planilha de Excel, sendo fazendo uma conferência, né, dentro do Teams. Então, a experiência é importante. Perfeito. E outra, eu poder configurar performance em cima disso. Putz, mais qualidade, menos qualidade de vídeo, para reduzir quantidade de consumo de banda. Então, esse tailoring, essa costura dentro do protocolo ali e a infraestrutura Azure é interessante para melhorar a experiência. Aumentando a postura, assim, também em geral da solução. Então, poxa, fazer um acesso desse ambiente em Zero Trust, eu poder gravar a tela de alguns casos específicos. Vou fazer um jump box para mexer numa parte específica de servidores. Tudo é gravado por questões de litígio, enfim. A segurança
ela é bem aumentada. Vou começar a usar um anti-keylogger que a gente tem também, né? Poxa, para não ficar roubando senha das pontas. E não quer dizer que o Azure não tenha segurança. Perfeito. Tem, mas vamos dar um exemplo... Mais, né? É uma coisa adicional. Né? Um exemplo prático do que a gente já viveu em alguns clientes, né? E estamos vivendo em um agora, inclusive. Às vezes você tem uma gestão do Azure que é natural, junto com a Microsoft da console ali, que uma mudança ela vai impactar todo o ecossistema. Então, o que rola muitas vezes? Eu precisava habilitar um duplo fator ou alguma configuração específica por conta dos acessos de desktops virtuais. Mas você mexendo nisso vai impactar outras tenants. Dá para fazer controlado? Dá para fazer também. Tem um outro desafio. Muitas companhias hoje em dia têm uma gestão fora do Brasil. E aí, para você habilitar, não é um negócio tão fácil. Você tem que, enfim, comprovar, trocar ideia, falar, pô, time de segurança, me libera aí e tal. Quando a gente fala de Citrix, é justamente para isso, porque o foco da Citrix, e a gente nem vai ficar falando muito sobre isso, porque nos outros eventos a gente já aprofundou. Já passamos, né? Passamos esse tema. A Citrix, o objetivo dela é esse. É em cima da gestão, né? Não é em cima de prover um desktop virtual como é o da Microsoft. Então, é natural que as configurações sejam mais facilitadas e que a experiência seja melhor, porque o produto foi desenvolvido para isso há 20 anos, se eu não estou errado nas contas. Perfeito. Bem colocado, né? A ideia aqui é somar, né? Esse casamento tem que somar. Não dividir, né? Então, essa é a pegada. Boa. E para fechar, o último não menos importante, reduzir drasticamente os custos de infraestrutura. Que é o foco do que a gente vai falar. Que é o foco dessa conversa, né? Então, hoje a gente vai falar muito de o que eu posso usar nesse casamento para eu utilizar melhor os meus recursos computacionais, mantendo o melhor gerenciamento de recursos, experiência, segurança, mas com um custo controlado no meu dia a dia. Essa vai ser a nossa pegada do dia. E para isso, né, a gente tem 4 pontos principais que a gente pode trabalhar. Alguns deles, vocês vão perceber que são assuntos Microsoft, mais de infraestrutura de Azure. Como eu tenho, né, conhecimento disso e a gente utiliza a infraestrutura do Azure, a gente vai falar um pouco desse assunto, né, Luan? Que é a base de todo o projeto Citrix, a infraestrutura, né? E também da parte de otimizações e melhores práticas para o produto DaaS, né? A gente tem que, de alguma maneira, ali, configurar ele para que ele utilize essa infraestrutura de uma maneira otimizada, né? Vamos dizer assim. E também aqui a gente tem esses 4 principais itens para a gente fazer esse casamento dar certo. Como eu comentei anteriormente, nem tudo serve para todos, né? Não existe uma receita de bolo para o casamento perfeito, mas aqui a gente tem umas dicas de como que a gente faz isso dar certo no dia a dia, né? Perfeito. Quais são os 4 itens, então, principais? Primeiro, máquina. Como eu comentei aqui agora há pouco, a instância, a infraestrutura é a cama, é a base do nosso projeto, né? Então, como num bom casamento você tem que ter uma cama boa e um chuveiro de qualidade, aqui a gente tem que ter a infraestrutura por baixo para segurar a nossa casa, né? Então, tudo vai girar em torno da maquininha, da instância virtual. Então, a gente vai falar o que a gente gosta de utilizar nos projetos de infraestrutura e quais são as melhores práticas, né, em escolha em relação às instâncias. Segundo, sistema operacional. Todo desktop virtualizado, as aplicações que sejam virtualizadas, elas rodam também em cima de um SO. Então, o Windows, dando um exemplo, ele precisa ser otimizado para que ele trabalhe de uma maneira mais eficaz, né? Perfeito. Passando por cima disso, aí vem a utilização dos usuários. Então, ao passo que o usuário começa a entrar nessa instância virtual em cima de um Windows, ele tem os recursos computacionais dele ali entregue pelo sistema operacional. A gente tem que otimizar essa utilização desses recursos, porque o Windows ele entrega naturalmente o seu máximo para todos os usuários. Mas no ambiente virtualizado nem sempre a gente quer isso. A gente quer controlar um pouquinho o tanto que ele entrega. Perfeito. Segura aí, hold your horses. Segura seu cavalinho, né? Assim, não entrega tudo para todo mundo, porque às vezes o projeto fica muito caro. Às vezes eu preciso segurar um pouco a parte de infraestrutura. CPU, memória, por exemplo, né? E por fim, questões de licenciamento, que impactam diretamente no custo, né? Dependendo do tipo de licenciamento Microsoft que você tiver,
você tem mais benefícios dentro do Azure. E a parte de Citrix, ela utiliza esses benefícios de licenciamento da Microsoft para, então, você ter um projeto mais viável. Tá? Maravilha. Perfeito. Muito assunto, mas eu Boa. acho que é interessante. Não, né? e eu ia até fazer gosto de fazer algumas analogias. Esses dias eu estava discutindo com um cliente e eu precisei fazer uma analogia para ele entender. Eu acho que cabe bem nessa parte aqui, né? A gente falou de palavras que são palavras-chave. O dinamismo do ambiente é uma delas. Então, a máquina vai atualizando família, vai atualizando processador, a tecnologia Perfeito. vai evoluindo. Isso. Então, o que funcionou há meses atrás, não vou nem levar em ano. Perfeito. Meses atrás, continua funcionando? Continua. Mas pode ser otimizado. Então, Perfeito. A família D tem na versão 5 já, por exemplo. exatamente. Então, tem que ser um negócio contínuo. Mas quando a gente fala de otimização de sistema operacional, melhor utilização dos recursos, e você tocou um ponto interessante, Joãozinho, que é sobre você aproveitar o máximo do poder computacional garantindo experiência. A analogia que eu faço é assim, a gente tem companhias aéreas que operam exatamente dessa forma. Para a companhia tem que estar voo 100% cheio para, obviamente, dar um retorno melhor. Tá, mas vale a pena tirar todas as poltronas e colocar a gente lá dentro? Não, por quê? Porque a experiência não vai ser boa. Muito boa a analogia. Mas dá para fazer? Legal. Dá, mas é o que a gente às vezes vê. Não convém, né? Mas dá. Coloca um caminhão de recurso, mas a experiência não tá boa. Por quê? Porque a gente não tá entregando da melhor forma. A gente não tá controlando aquilo que precisa ser controlado. Então, acho que é uma forma da gente ilustrar. Tem que achar um também. equilíbrio disso, né? Muito bacana. E é onde a gente bate muito na tecla. Não adianta também colocar uma máquina gigante. Se esquecer de controlar o que o camaradinha lá tá fazendo na sessão dele. Não adianta também pensar em colocar uma máquina tão pequena e começar a apertar ali o joelho, exatamente, né? Tá tão apertado o banco ali, cara, não consegue usar. Então, é bem assim, mais muito ou boa menos analogia. Essa. E aí, com esse casamento, a gente vai conseguir separar os bancos, um pouquinho afastar, juntar, né? Conseguir dar entregar um assento um pouco tipos maior. De assentos diferentes. Pô, esse aqui precisa de um assento melhor. É a primeira classe. Outro cara, muito boa essa analogia. É bem por aí. Essa analogia toda se traduz nesses 4 itens pro dia a dia, muito fera. Eu gostei. Boa. Bom, então vamos começar. Falando então de instância de Azure, tá? Quais são as instâncias mais recomendadas para esse trabalho? F, D e E são as principais instâncias que a gente utiliza nesse projeto. Por quê? Elas são instâncias que têm um menor ratio, né? uma melhor comparação entre CPU e memória. Então, máquinas com 4 core 8 GB de RAM, 4 core 16, não tem uma diferença tão grande assim, olha, já entra com 32 cores de uma vez e tal. Ela tem vários sabores menores e maiores, colocando sempre uma aproximação de CPU e memória ali, né? Além de que elas também não têm coisas que talvez são desnecessárias. Por exemplo, talvez para um ambiente de máquinas virtuais eu não preciso tanto performance de I/O. Talvez eu não preciso de tanta placa gráfica. Então, para a utilização geral de ferramentas de escritório, produtividade, as famílias F, D e E são as mais recomendadas, né? Então, tem um custo-benefício melhor, né? CPU memória. Perfeito. Tá? Segundo ponto interessante, que já traz aí uma economia que nem todo mundo utiliza, tá, pessoal? Como diz, eu estava até brincando num outro evento. Isso aqui é um cupom de 10% de desconto no Azure, né? Que é o quê? Você trocar as instâncias Intel para instâncias de AMD, né? Eu estava até vendo aqui na calculadora os custos, né? Recentemente eles estão por aí, continuam iguais ao que está aqui na tela. A mesma instância em relação a CPU e memória, elas têm uma diferença aí de 10%. Então, a exemplo é essa parte de D4 V5 e essa com AMD, né? E a máquina é a mesma. É a mesma máquina, sim. Em relação de performance e tudo, é a mesma. Né? Então, não tem grandes diferenças técnicas. O Windows ele vai rodar no AMD tanto no Intel, não tem diferença nenhuma, né? E você tem 10% de economia. Então, se hoje você tem um projeto de Microsoft no Azure, não estou falando de Citrix, você lá tem um custo mensal de, sei lá, anual de $100 mil,
cara, você já consegue economizar, falando de infraestrutura, né, instância virtual, 10% já logo de cara, trocando as maquininhas, óbvio. Talvez não tem para todas as famílias, né? Mas essas da família D é uma que eu vi que, poxa, tá valendo a pena. E é um excelente exemplo de uma economia rápida, não tão complexa. Exato. Por que não tão complexa, Luan? Porque tem uma alteração de máquina. É um reboot ali. Beleza. Mas é um dos exemplos práticos daquilo que a gente fala sobre o dinamismo. Não, isso, e para Citrix não tem, igual você comentou, não tem diferença nenhuma para projetos de virtualização. Porque o propósito é entregar aquilo que a máquina se propõe e independente do processador, ele vai entregar. Né? Vai entregar. É a mesma coisa. Perfeito. E aí, primeiro você então escolhendo quais são as famílias, lembrando que existem famílias hoje, né, na nossa presente data, até com 10% de desconto perante uma igual, né, vamos dizer assim. Depois você escolhe como é que é a dinâmica de provisionamento dessas instâncias. Você quer uma resiliência maior? Então, por exemplo, eu quero ter muito mais máquinas menores e menos usuários por máquina, mas se uma cair eu tenho um impacto menor. Certo. Ou eu quero fazer um gerenciamento de, vamos dizer assim, de liga-desliga, de power management das máquinas mais eficaz. Eu tenho muito mais gente dentro de uma instância só, que aí, num caso de um auto-scaling, eu consigo desligar mais rapidamente, subir mais rapidamente essas instâncias. Isso é uma escolha interessante, né? Que depende do caso de uso, né? Perfeito. E aí, o que você falou, nem sempre a máquina mais cara, ela vai ser melhor em relação de custo. Porque nem sempre a quantidade de CPUs e memória ela se faz valer para o que o seu usuário está fazendo na hora da máquina, né? Um exemplo que a gente tem aqui, esse é um estudo que a Citrix fez há pouco tempo, onde esses números aí que eles mostram, né? A linha azul e a linha amarela, né? São dois tipos de usuários, né? O azul é mais pesado e o amarelo, né, mais leve. Então, a gente faz um exemplo de uma carga ali, vários usuários começando a logar na instância, né, de maneira controlada, né, mas programática, Legal. até chegar no limite dela em relação ao CPU, memória e disco, tá? E armazenamento. Essas linhas que estão pontilhadas no meio das telas, elas mostram os custos do usuário por hora perante a família da máquina que ela foi escolhida. Exemplo. Então, para uma F8S V2 para F16, basicamente eu duplico a quantidade de CPUs, né? Vamos dizer assim. Não necessariamente a quantidade de usuários que eu vou acomodar é a mesma, né? É simplesmente vezes 2? Nem sempre. Nesse caso, ele mais ou menos se manteve o custo de usuário por hora. Mas dá uma olhadinha na família da D13 para D14. Eu tenho um custo muito maior de usuário por hora dessa família. Então a D13, ela teoricamente é a melhor para esse cenário, né? Não é simplesmente, vou pegar maior, vou colocar mais usuário, vai ficar mais barato. Nem sempre, tá? Então, esse processo de escolher as instâncias, ele tem que ser feito de maneira muito cuidadosa. Tem. Para que esse custo não fica tão ruim, né? Legal, e eu ia chamar a atenção do pessoal justamente nessa imagem, porque eu acho essa imagem muito legal. Porque ela, isso aqui é um dos testes que foram rodados pela Citrix aí com esse tipo de máquinas, pessoal. E reparem bem naquilo que a gente tem falado ao longo desse dia, né? Mas sempre quando a gente tem a oportunidade a gente fala, né? Nem sempre dobrar recurso e de novo, por que a gente está batendo tanto nessa tecla? Porque é muito comum a gente pegar isso. E sabe qual que é o resultado? Lá na frente é uma conta gigantesca, insustentável, e a solução ela começa a ser colocada em xeque. Vou tirar, tá muito caro. Não tá dando o retorno do investimento. Os usuários não estão trabalhando de forma performática, não tá com experiência boa. Então, às vezes, é um detalhe que contínuo, tantos, né? Dentre tantos, mas um detalhezinho ele já muda completamente a abordagem. E eu ia até aproveitar que tem uma pergunta interessante do Helder aqui. Obrigado aí pela pergunta, Helder. Tem algumas aqui, pessoal, prometo que eu vou tentar trazer todas, mas
Não quero também atrapalhar a dinâmica aí do Joãozinho. Mas ele falou, porque eu acho que tem tudo a ver com o tema, tá, João? Manda bala. Que é sobre um cálculo específico para usuários por máquina. Exemplo. X memória por usuário, acima de 10 usuários por processador. E aí ele pergunta isso porque é um tema que gera problema quando o ambiente sobrecarrega e tudo mais. E aí eu acho que é um pouco do que você comentou. Isso daqui é muito particular de cada ambiente, da gente entender qual aplicação para a gente ajustar também o tipo de máquina, ajustar as métricas do WM para otimizar mais ou otimizar menos. Quem que vai paginar, quem que não vai paginar, quem que vai usar memória RAM quente. Perfeito. Então, não existe uma receitinha de bolo. Mas, Elder, existe sim, e eu vou tentar pegar aqui e jogar para vocês, existe sempre esse trabalho que a gente fez foi baseado em cima também de outros tantos trabalhos que são trabalhos de densidade, de teste, de calcular. Olha, um usuário que utiliza 5 aplicações mais o browser tende a acoplar 15 usuários nessa máquina aqui. Beleza? Beleza. Tá, então você faz uma continha de padaria ali e entende o quanto que mais ou menos você consegue colocar de usuários por memória e CPU. Tem essas métricas e, além disso, a gente pode chegar no nível da prática, né? Poxa, agora vamos colocar, eu quero fazer ainda assim um relatório mais detalhado. Aí vai na prática, não tem jeito. A prática, ela vai mostrar a realidade, mas a gente sim, tem os números que conseguem ser mais abrangentes, né, nos projetos. Exatamente. E tem, depois, eu vou mostrar aí, a gente vai apresentar aqui um pouquinho mais para frente, o que a gente pode fazer para otimizar até o sistema profissional na hora de utilizar ele no limite, que é uma das coisas que a gente quer fazer. A gente quer que o nosso voo tenha todos os assentos ocupados. Perfeito. E aquele cálculo no final, né, de custos, eu acho que também ajuda a responder essa pergunta, porque sozinho o AVD, sem otimização, você consegue colocar X usuários. A partir do momento que a gente acopla apenas o protocolo Citrix do DAS, mais as otimizações de ferramentas como o WM, você já salta também. Então, existem contas aí que a gente tem que fazer, mas uma delas é o quanto o usuário consome de forma natural, a aplicação consome, e o que a gente consegue transformar esse consumo. Né? Perfeito, essa é a pegada. Se uma máquina, numa utilização tradicional, sem otimizações, ele está usando, sei lá, 10 usuários por máquina, agora habilitando todas essas otimizações, receitas de bolo que a gente tem, quantos a mais a gente consegue? A gente ganha densidade, ocupa todos os assentos e tem um voo mais Maravilha. Barato. Deixa eu só lançar mais uma rapidinho, Joãozinho, que é do Guilherme. Valeu, Guilherme. Obrigado aí, viu? Ele falou de instâncias do tipo burstable. Por que não utilizar? Não são recomendados por qual motivo? Foi ótima pergunta da burstable. Qual que é o ponto da burstable? Ela tem um limite de CPU, né? Ou seja, para quem nunca viu, ela tem uma quantidade de créditos, né? A instância para topar o CPU, ou seja, colocar 100%. Depois que ela chega nesse 100% de créditos, ela vai, né, dar um tapa na mão ali e volta para um mínimo de utilização, sei lá, 30%, 40%, depende da instância. Qual que é o ponto? A gente quer, como o Luan comentou aqui agora, a analogia do avião, a gente quer que os nossos assentos estejam sempre ocupados. A gente quer que o CPU esteja sempre a 100%, assim, o máximo possível da utilização total. Quando eu tenho a burstable, eu tenho um risco muito grande de chegar no teto dela. Né? Então, por mais que ela tenha um custo bom, o prejuízo da experiência, ela pode ser ruim. A analogia da burstable vai tirar os assentos do avião. Legal. Aí vai todo mundo, vai um monte de gente, você tem um custo muito menor? Tem. Putz, mas aí a galera vai ficar num voozinho de 4 horas em pé, vai ficar esquisito. A experiência não vai ser tão boa. Ótimo, ótima explicação. Boa, bora. Podemos seguir. Next. Vamos lá. Agora sim, sistema operacional, que é seguindo aí a parte de usuários por máquina, sistema operacional, a gente tem que otimizá-lo também. Quais são as técnicas que a gente utiliza para otimizar o sistema operacional? Primeiro, a Citrix tem uma ferramenta chamada Citrix Optimizer, alguns de vocês já devem ter visto, né? Que ela basicamente vai rodar em cima do Windows e eliminar, desativar, né, tudo que não for necessário para um ambiente
de desktop compartilhado. Né? Então, coisas de Bluetooth, BitLocker. O Azure, por si só, ele já sobe uma máquina mais enxuta. Mas, muitas das vezes, o cliente ele vai e faz uma migração para o Azure, né? Coloca lá, então, um Azure Site Recovery, traz uma imagem do ambiente on-premise, super suja, e não otimiza, muitas vezes, essa imagem para rodar no ambiente de desktop virtual. Mais uma vez, aqui eu preciso tirar o peso do sistema operacional. Então, o nosso avião aqui ele não pode estar pesado, não pode ter mala de gente que não está voando com a gente. Então, vamos tirando para que ele fique mais leve possível, não tem nenhum serviço que esteja atrapalhando a utilização, né, dele, e ele rode mais fácil. Né? Coloque ali menos carga sobre o CPU e memória. Então, e outra, esse é um serviço de graça, né, da Citrix. Se você tiver um usuário e senha, uma credencial do MyCitrix, né? Você vai lá e baixa e usa um laptop antigo. Você tem um laptop lá com Windows 10, mais antigo, né? Roda nele, você vai tirar bastante coisa. Só desativa lá, porque no laptop às vezes a gente usa o Bluetooth, né, para fazer a ligação em alguns dispositivos, mas ele dá uma sobrevida legal até em laptop antigo. Então, assim, é um serviço gratuito. Boa. Segundo, esse cara aqui é muitas vezes esquecido, Luan. A paginação é um amigão que a gente tem no ambiente de virtualização. Por quê? Como você mesmo comentou, a gente quer que os nossos assentos estejam ocupados e a gente quer que a memória chegue no limite. A gente vai colocar não só a memória no limite, a gente vai colocar os usuários ali dentro, mas a gente quer que a gente utilize a paginação da instância para nos ajudar nesse sobrepeso, vamos dizer assim, dos nossos passageiros. E como que eu utilizo de maneira adequada a paginação? O Windows, por si só, ele, como eu comentei, ele entrega sempre tudo para o usuário. Então, sempre que o usuário ele requisita CPU, requisita memória, ele vai tentar entregar, mas ele chega num limite. Né? Só que nem sempre eu quero entregar memória para esse usuário. Por exemplo, quando o usuário utiliza o Excel e ele tem bastante linhas, o Excel ele não é tão bom para navegar nas linhas, etc., se ele estiver paginando. Então, para o Excel, é melhor que ele esteja em RAM. Porém, se eu acessar o Edge da Microsoft, ele funciona muito bem com paginação. Se eu entrar numa página web e começar a navegar, se estiver rodando esse Edge dentro de uma paginação, o usuário nem faz tanta diferença para ele. Aí você me pergunta, João, como diabos eu vou tirar lá, escolher que o Excel fique na RAM e o Edge na paginação? Que o Edge não tenha preferência. A gente tem uma ferramenta para isso. Então a gente consegue otimizar. Falando, olha, Excel, a RAM é sua, meu amigo. Você está aqui, a cama de casal é sua, o assento de primeira classe é seu. Você tem lá a área VIP. O Edge, cara, você é criança, levinho, você não precisa de tanto espaço, vai no assento econômico aqui. Então pega a parte de paginação e tá tudo bem. Com a Citrix a gente consegue fazer isso. Perfeito. Mais um detalhe, é meio técnico, mas ele é super importante para a gente usar nossos assentos no máximo possível, as instâncias, nem sempre todas elas têm paginação. Tem o disco, tal disco efêmero. Lá na roça é o disco da barriga, né? Da barriga, né? Então, o que é esse disco na barriga? Basicamente é um disco que tem ali na instância, né, do Azure, onde ele, no seu reinicializar ali, ele morre, mas ele tem uma performance muito melhor do que você plugar um disco tradicional, né? Um armazenamento tradicional. E ele já vem no custo da instância, em algumas instâncias. Então, na hora de escolher, você escolhe as instâncias que tem esse disco, esse tipo de armazenamento, porque tem uma quantidade de IOPS muito maior, e aí eu jogo a paginação para ele, e aí sim, tem uma performance muito bacana. Tá? Se você escolher uma máquina que não tem, ela vai paginar no disco que você escolheu. Normalmente a gente não coloca muito valor nos discos da máquina, coloca os SSD 128 GB, 200 GB, 500 IOPS. Aí você vai começar a brigar a paginação junto com o usuário acessando as coisas da máquina. Isso é uma receita para o desastre. Então, perfeito. Não dá para dividir essa escova, não. Tem que separar as coisas aí, tá bom? Maravilhoso. Boa. Próximo. Falando, então, nesse sistema profissional e tudo, né? Destrinchamos ali as otimizações, aí descemos um pouco na parte de paginação e a gente fala desse recursos computacionais. A gente já introduziu um pouco ali, né? Então,
Com o Citrix ali, a gente consegue usar o Azure, a infraestrutura dele na sua plenitude, porque aí a gente consegue limitar a forma com que o usuário consuma recursos CPU e memória. E, né, até disco, né, até armazenamento. Né? Então, para começar, a gente fala de Teams, porque assim, todo mundo que está hoje trabalhando faz uma conferência, né? Uhum. E o Teams, a gente tem uma otimização do Teams para utilizar junto com, né, a Microsoft, onde eu consigo separar o decode do áudio e vídeo. O que significa? Ao invés de eu gastar todo o CPU e memória lá da instância virtual lá no Azure para fazer essa parte de que vocês estão vendo aqui, né, de áudio e vídeo, eu pegar isso, fazer o decoding e apresentar para mim como uma imagem e som, eu faço esse offload, ou seja, eu tiro essa carga para a máquina do usuário final. Né? O que significa na prática? Eu consumo menos CPU e memória e, consequentemente, menos grana utilizada. Né? Consigo, né, utilizar melhor meus recursos computacionais. E outros 3 importantíssimos é a otimização de CPU e memória, que eu vou entrar um pouquinho nos detalhes. É meio, né, aprofundado, assim, vamos dizer assim, meio techniquez, mas eu acho que é interessante. Por quê? É aqui que a gente consegue o nosso grosso da otimização. Né? Já falou de bastante coisa, mas a utilização vem por aí. Perfeito. Bem rapidamente, como que a gente utiliza a CPU? Como é que eu vou lá e falo assim, olha, me abre aqui o Edge e esse Edge vai acessar uma página lá de um CRM que está fazendo um JavaScript que está consumindo 100% de CPU. Como é que eu falo assim, olha, usuário, dá um tapa na mão dele e fala, não, você não tem 100% mais. Você tem só 10, porque você tem outros mais 20 coleguinhas nessa mesma instância e você precisa controlar o seu apetite. Você não pode comer tudo que está na geladeira. Então, como que a gente faz isso? Você tem 2 assentos para você, não são 10. Não são 10. Como é que você limita esses assentos? Na ferramenta Citrix, pessoal, alguns de vocês já devem ter utilizado, a gente tem o tal do WEM, que chama Workspace Environment Management. Esse cara, ele é responsável por N coisas dentro da instância, né, Luana? Mas nesse caso aqui a gente vai falar de otimização de CPU, onde eu consigo fazer tanto automático quanto manual, limitar esse consumo de CPU, né? Então vou lá e coloco, a gente faz isso de maneira automática, é até uma melhor prática, deixa automático. O próprio Citrix vai entender se tem um usuário te pedindo CPU e o CPU está no talo, no máximo, ele já vai mexer nisso, né? E ele vai lá controlar. Como que ele controla? De maneira bem simples. O Windows ele tem as prioridades, né, de CPU. Quem que vai, né, utilizar o assento ali? Quem que vai entrar primeiro nas classes lá? A gente viu até um dia um vídeo, né? Black Diamond, Diamond Plus, Master Blaster. O Windows também tem essa entrada aí no avião. Quem que entra primeiro, né? A gente tem isso aqui no CPU Priority no Windows. E, em geral, o Windows vai entregar a prioridade para todo mundo que pedir. Mas aí com o Citrix a gente vai controlar. A gente pode dizer quem não vai ter essa prioridade de acordo com a carga, né? De acordo com a sua categoria, como diz na roça. Então, a gente vai pegar um processo, tá lá, o Chrome, o Edge, o Excel tá no talo, outro coleguinha precisa de CPU, a gente tira a prioridade dele, tá? Então aí a gente vai controlando e isso faz com que, por mais que o usuário não tenha a melhor performance ali no máximo, mas ele vai ter um assento para ele viajar. Ele não vai ter um assento de primeira classe. Você pode colocar, beleza, coloca um monte de CPU para ele. Mas nem sempre é o que a gente quer. A gente quer entregar um avião com vários assentos econômicos, né? Que em geral é isso, pessoal. É assim, honestamente, quem viaja de primeira classe todo dia? É raro. É isso aí. Então, basicamente é isso, tá? Então, vamos limitar o CPU. Então, altero ali a minha prioridade de acordo com a quantidade de carga, né? E usuários que estão ali dentro. Segundo, utilização de RAM. Nem sempre o usuário tem que usar essa RAM quente, né? Que é o que eu comentei. Poxa, o Edge ele funciona bem com paginação, mas o Excel nem tanto. Se tiver muitas linhas, é melhor que ele tenha isso em RAM, para você abrir as linhas lá e começar a fazer o scrolling na tela, né? Com RAM, basicamente, a gente tira da memória o que está em desuso, na verdade em idle, vamos dizer assim, né? Parado, e joga isso para paginação. Então, por exemplo, um usuário abriu um CRM e está trabalhando, abriu um Edge, está lá fazendo a navegação dele, mas
ele deixou isso minimizado, ou ele saiu da sessão, foi almoçar e deixou aquilo ali parado. Ao invés de deixar aquilo em RAM, que é o que normalmente o Windows faz, quem chegou primeiro fica, com o Citrix a gente pega esse idle e pagina. Tá? Então eu começo a usar muito menos memória para o que realmente não for, não estiver sendo utilizado a quente naquele momento. Né? Então, legal. Com isso, olha as diferenças, né, de uma quantidade de utilização de memória quando a gente faz essa técnica. Então, poxa, só o Firefox aqui nesse exemplo saiu de 1.1 GB para 120 MB. Mais uma vez, eu estou utilizando, só estou dando prioridade para quem está ali dentro, né? Para quem está nesse processo. Né? Perfeito. Não, e eu imagino que muita gente já saiba disso, né? Mas, obviamente, aqui a gente está falando de cenários multi-usuários, multi-sessões. Então, uma sessão, ela agride recursos da outra. Então, quando a gente fala de equalizar um processo, talvez olhando para um desktop virtual 1:1, você fala, tá, legal, mas virou no mútil, tá, vai mudar muito a vida dele, eu não vou descer uma família de uma máquina por causa disso para um usuário. Se ele está usando uma máquina com 4 cores, eu não vou descer uma para 2. Perfeito. Vamos para falar talvez não faça sentido. Vamos falar de 40 usuários na máquina. Aí o negócio é diferente. Aí você coloca aí é mais embaixo. 1 GB para cada um, tá, o que realmente ele poderia estar usando? 120, 100 megas. Então você está falando aí de 10 vezes mais do que você precisaria alocar. Ah, boa. Então, tentem montar esse mapa mental na cabeça de vocês, porque não é um parafuso só, uma porquinha que a gente aperta. São várias. Uma delas das tipo de máquinas que a gente já passou, de CPU. Agora a gente está falando de memória. Até onde fica a paginação, isso. Memória. Olha que realmente vão muito bem comentado. Que monte de parafusinho tem que apertar. Tem. Não é só um, não. Não tem uma receitinha, é só isso, não, cara. Tem um monte. Escolha o que for mais adequado para você. Perfeito. Talvez isso não funcione para um, né? Que Perfeito. você comentou. Perfeito. Funciona mais para multisessão. Bem colocado, Luan. Muito bacana. Boa. Bom ponto. E por último, não menos importante, nessas otimizações, é a parte de logon. Toda vez que você vai entrar numa instância virtual, né, em empresas em geral, acho que não existe quem não tem lá policies de GPO, fica lá aquele processo, olha, carregando políticas, né, e às vezes as políticas elas são bem custosas. Antes de entrar no Windows, fica lá na parte de políticas. Mapeamento de unidades de rede, impressora. Então, o Windows ele vai fazer isso tudo até chegar num desktop, beleza. Abriu lá a sua área de trabalho e você vai poder trabalhar. Tudo isso toma um tempo, né? A gente tem nesse exemplo aqui, em média, as empresas duram de 45, 122 minutinhos ali para fazer tudo isso acontecer. Carregar o profile do usuário, né? Nem sempre o usuário está atrelado à mesma instância, sempre ele pode pegar diferentes instâncias, enfim. Tudo isso, essa construção, ela demora uns 120 segundos até, né? Em média. Tem gente que demora muito mais e tem que dar até uma olhada. Poxa, o usuário abre um desktop virtual, vai tomar um café e volta e não terminou. Poxa, aí, né? A experiência dele tá uma meleca. Perfeito. E a gente tem uma carta na manga ótima com o WAN. De novo, já está dentro do custo das instâncias de Citrix, né? Das licenças de Citrix, onde a gente faz isso de maneira paralelizada. O que basicamente significa? Cara, entrega logo o desktop e em paralelo, o próprio WAN vai fazer a parte de profile, de GPO, de mapeamento de unidade de rede, mapeamento de impressora. Então eu reduzo a quantidade de tempo de, sei lá, até 2 minutos para 15 segundos. Ele vai fazendo isso aos poucos em paralelo. Né? Bom, perfeito. E é o mesmo WM, o mesmo WAN. É o mesmo cara que está otimizando CPU, tem um módulo para memória, CPU, para memória, nenhum para colocado. É o mesmo produto. E para vocês que já têm Citrix, eu tenho certeza que assim, 99% de vocês já devem ter isso dentro da licença. Que todas as licenças há vários anos a gente já entrega o WAN junto. Então, assim, poxa, é uma otimização, né, muito simples de ser implementada, que o usuário ganha uma sensação de performance ali muito mais rápida para logar, que é importante também. Experiência, ela é um negócio que com certeza tem que estar em dia. Além do que, a gente já viu muitos casos de que, obviamente, aqui também é uma questão que dá pra gente aplicar matemática, mas é mais uma porquinha. Se eu tenho o usuário travado processando o logon dele por 2 minutos,
ele também está consumindo recursos. Você tem Bootstorm, você tem Logon Perfeito. Storm, Perfeito. que são os momentos onde você tem todo picos mundo de logando ao mesmo utilização. tempo. Então, 8 da manhã, 9 da manhã ali. até nisso também Ajuda, né? ajuda no consumo, né? Ponto importante. Às vezes o pessoal fala muito isso, fala, tá, eu vou me preparar bem para a abertura da loja, Logon Storm. Tá, mas ao longo do dia a gente tem muito Logon também. Horário de almoço, que não é um Logon Storm como da manhã, mas tem. Se você tá lá, planilha de fechamento do ano operando, entre o João voltando do almoço ali, Logon de 3 minutos, vai concorrer com a planilha. Perfeito. Não tem mágica por trás. Assim, esses é muito bem colocado e assim, tem empresas que gostam de colocar até dinheiro em cima disso, no seguinte sentido, falando matemática de novo. Quanto tempo o cara perde em processo de máquina? Processo de logon, logoff, abertura, troca de aplicativos. O cara perde em média 1 hora do seu trabalho, se logando, deslogando, alternando entre aplicações, etc. Cara, multiplica essa 1 hora vezes a quantidade de funcionários, vezes o salário que esse cara tem. Ele acaba sendo mais produtivo. Nas nossas contas que a gente vai apresentar aqui, a gente não vai chegar nem nesse nível. Se você quiser, ótimo, tem aqui, dá para fazer. Isso. Que é uma conta interessante até. Mas a gente não vai chegar nesse ponto. Particular de cada ambiente. Cada empresa, né, tem a sua. Isso. Como o Luan colocou no início, a gente está fazendo uma maneira que serve para a maioria. Assim, não serve para todos, mas serve para a maioria. Vai ter gente que vai querer fazer essa conta da quantidade de horas que o cara está economizando e quanto de dinheiro ele está economizando. Tá válido. Vocês podem pôr na planilha também. Eu acho super válido. Muito bom ponto. Show. E, por último, não menos importante, agora para a gente concluir essa parte de otimizações e falar de caso real, a parte de licenciamento. Vamos lembrar que assim, a maioria dos clientes Citrix assim, que está trabalhando a longa data, em infraestruturas on-premise e ainda não fez a migração para o Azure, comprou licenças de Windows Server com RDS Cal. Então tem lá o Windows Server, a calzinha de acesso da Microsoft para trabalhar em cima do Citrix. Né? É assim, a regra do jogo é essa. Você tem que ter o Windows Server e RDS Cal. Porém, nesse meio do caminho, a Microsoft já trouxe o advento das licenças do M365. Que basicamente, o que tem dentro da licença do M365? Além do Office 365 ali, né? O Outlook, Excel, etc. Você tem a licença do Windows ali. Se você tem essa licença do Windows e usa dentro do Azure, muita gente já deve saber, mas você paga o valor dessa instância sem pagar o sistema operacional. Né? Então, ou seja, você só paga o valor do CPU, memória e armazenamento e rede, vamos dizer assim. Né? E esse Windows Server e RDS Cal, se você migrar para um ambiente usando o Windows 11 multisessão dentro do Azure, você não precisa mais utilizar. Você pode reaproveitar então suas licenças do M365. Então, não precisaria então renovar o SA, não precisaria comprar o Windows Server. Nessa migração tem essa pulo do gato. Que às vezes eu vejo alguns clientes pagando 2 vezes. Tá no Azure, já tá usando o Citrix, mas tá com o Windows Server. Poxa, testa o Windows 10 multisessão, pô, você já economiza uma grana. Com certeza. De sistema operacional, né? E de RDS Cal. Então, poxa. Perfeito. É um exercício que vale ver. Pô, será que eu tenho M365? Tenho. Tem para todo mundo? Não. Eu tenho para, sei lá, 10% dos meus funcionários. Cara, dá pra pegar esses 10 e colocar no Azure, por exemplo, né? Já fazer uma primeira migração, quem não utiliza o Azure, por exemplo, e já sentir qual que é a pegada. Como é que é utilizar um ambiente multisessão no Azure, já começar a utilizar um ambiente de nuvem pública, a Microsoft, e começar. Se ficar bom, cara, você já fez o primeiro passo. Com o Citrix ali dentro, para você colocar mais usuários, é um clique. Com um clique eu vou subir mais 10 instâncias, tudo automatizado, a gente tem toda essa interligação. E na próxima vez que um usuário clicar lá, desktop seguro, hoje eu tenho 10 usuários, amanhã eu tenho 100, não faz diferença nenhuma para o Citrix, ainda mais com o Azure por trás. Né? A gente tem essa interligação. Então, faça esse exercício do M365, se tem. Quem sabe já não migra, pelo menos os usuários que têm M365 para a Microsoft. Né? Acho que é um bom começo, né? Não, já dá para começar. É um ponto excelente porque eu tenho certeza que a maioria da turma que está aqui não imagina que a redução de custo envolve também isso. E não é só falar de licenciamento. Esse é um exemplo, né? Mas
O ponto não é só falar de licenciamento Microsoft. Tem licenciamento também Citrix, e a gente contribui muito nisso. Às vezes tem casos onde a gente chaveia, e fizemos recentemente muito disso, né? Poxa, o usuário só usando o browser ali, precisa também que a gente entregue um desktop inteiro para ele acessar browser. Faz o chaveamento. Entrega um desktop ali, o browser da Citrix, né? De uma maneira apartada, para ficar muito mais barato o custo. Né? Faz sentido, né? Perfeito. Legal. Essa parte do estudo de caso é interessante. Porque... Vamos para as cabeças, como disse? Esse aqui é legal. Cabeça aqui. Né? Bora. Para fechar agora com chave de couro mesmo. 11.6, estudo de caso. Então, basicamente, pessoal, esse aqui é um estudo de caso onde a gente fez num cliente prático, né? Pegamos ali o AVD puro, né? Que seja o quê? Poxa, utilizar ali o Windows 11 Multisession, né? Usuários trabalhando ali, Teams, navegador, planilhas. Quantos usuários ali fica acomodado numa instância X? E o que a gente conseguia fazer apertando todos esses botões, parafusos e arruelas para otimizar esse ambiente, para criar uma densidade maior de usuários, tá? Então, a gente pegou uma família, o cliente utilizava, então, eu junto com o cliente, uma família chamada F8, né? Então, a gente subiu essa instância com discos premium, né, de SSD. Então, na época, o custo dela, que tem aqui, se não me engano, ainda é o mesmo hoje, 685, tá? E a gente fez, então, esse de um ambiente de DAS, Citrix com Microsoft, para um ambiente de AVD sozinho, tá? Olha a diferença de usuários que deu com todas essas otimizações, tá? Um ambiente sozinho, eu coloquei 3 usuários por máquina, né? Agora, utilizando todas as otimizações de WAN, CPU, memória, otimização de logon, melhor utilização ali da paginação, escolhendo quem vai paginar e quem não vai paginar, a gente saiu de 3 para 5 usuários. Parece pouquinho, né? Nossa, mas 3 para 5 usuários não é nada. Esse cliente tinha ao todo 1.500 usuários, 700 ali ao mesmo tempo, vamos dizer assim, numa progressão que a gente fez ali de uso. Poxa, em médio, mais ou menos, tem sempre 700 pessoas ali simultâneas acessando. A diferença de máquinas para eu acomodar usando essa família, que já era utilizada, foi de 143 para 238. Ou seja, é uma quantidade relevante de máquinas, né? Eu preciso de muito menos infraestrutura para colocar a mesma quantidade de gente. Então, tudo isso que a gente falou até agora é para chegar nesse número. Cara, densidade. Então, a gente consegue pôr com uma performance idêntica, mesma qualidade. Então, você tem o mesmo assento, com a mesma separação ali do joelho ali, para você ter o seu conforto aceitável. Só que em vez de ter 3 assentos nesse avião, a gente coloca 5. Então, a gente consegue fazer um voo mais barato. Certo? Perfeito. Trazendo em números, se eu pegar essa maquininha de $685 aí e multiplicar para a quantidade de VMs que eu preciso, né, para cada um desses 2 cenários, falando já em 3 anos, eu vou de $3,5 milhões para a Citrix, com o Microsoft, e utilizando só o AVD 5.8 MB, né? Ou seja, eu preciso de muito mais para rodar uma infraestrutura com a mesma quantidade de pessoas, né? Então, aí já tem uma economia enorme. Porém, a gente sabe que a gente tem pouco custo de Citrix, né? O Citrix não é de graça. Perfeito. Então, colocando um valor aí de referência, né? A gente tem aí a quantidade de máquinas, então, que são as 143. Deixa eu arrastar minha telinha aqui do Meeting. Agora eu consigo enxergar tudo. Colocando ali os nossos conectores do Azure, a gente precisa de no mínimo umas 3 maquininhas para fazer esse match, né? Eu coloquei a mesma família só por questões de referência, né? E também um valor de licenciamento aqui para esses usuários. Veja que é uma quantidade maior de usuários, então valor de lista, mas se vocês terem uma ideia, eu precisaria então, colocando os valores de Citrix, de $4,3 milhões. O que significa, comparando com 5.8 mega, 26% de redução. $1,5 milhões de redução nesse projeto.
Já contando com Citrix, com já tudo aí. com licença Citrix, já com o custo da instância. É onde 1 mais 1 não é igual a 2. Exato. Aqui a gente soma, mas a gente não atrapalha, né? A gente não deixa o barquinho mais pesado. Né? Boa. A gente consegue economizar. Falando 1 mais 1 não é igual a 2. É verdade. Quem chegou agora, esses caras é muito louco. Né? Mas assim, se eu colocasse, Luan, nesse projeção, se eu colocasse um usuário a mais por máquina, eu já traria aqui uns $300 mil em economia em 3 anos. Perfeito. Um usuário. O que significa? Cara, nos projetos, se vocês forem ver, um usuário que a gente trouxe, aí a gente traz mais. Em geral, a nossa densidade ela consegue ser aumentada mais do que trazer um carinha. A gente já tem a economia. E, de novo, mantendo a experiência desse colaborador, aumentando a camada de segurança, né, com todos aqueles botões que a gente tem adicionais, mantendo esse ambiente mais fácil, né, vamos assim, de ser monitorado, tudo isso já nesse projeto. Então, 67% de densidade, Luan. É muita coisa. É muita coisa. Quando a gente vai assim, out of the blue, num cliente assim, poxa, falar sem fazer essa análise no fio do cabelo, você conhece tão bem quanto eu. Cara, em geral a gente fala 30%. Que a gente é mais conservador. Né? Não vamos ali também jogar pedra no negócio, né? Já sair voando e calma. Nesse caso foi 67% de densidade. Igual eu falei, se eu colocasse um usuário, seja 30%, já dá um ganho enorme. Uhum. Então, mantendo a mesma experiência e satisfação, redução de 26% dos custos totais. É aí que a conta fecha, pessoal. É aí que a gente consegue somar nesse projeto e não passar. Né? Isso aí. E eu acho que... Eu espero de verdade que toda essa jornada que a gente se propôs a fazer tenha ficado claro para vocês, mas eu também gosto de muitas vezes ser um pouco redundante, mas bater muitas vezes na tecla. Claro. Então vocês vejam que assim, o que a gente procurou falar, você não tem uma receita, você tem várias. Na junção de tudo isso, você tem um resultado final. E é onde que a gente tem ouvido mais, e vocês vão ouvir isso todos os dias quando for falar de Microsoft AVD é concorrente de Citrix. Sabe por quê? O pessoal foca só no licenciamento dos 2 produtos. Esquece todo o resto. Esquece a densidade, esquece a otimização, esquece performance, esquece a experiência, esquece a usabilidade, uma camada adicional de segurança, esquece tudo isso. Foca no licenciamento. Se focar no licenciamento, acabou. Aí não tem o que fazer. Aí eu entendo mesmo que 1 mais 1 é igual a 2. Perfeito. Abstrai um pouco o licenciamento. Não, e olha que a gente nem viajou na maionese falando assim, nossa, vamos economizar energia. A hora do colaborador, ela vai ser economizada em produtividade. Não, a gente não viajou nessa maionese, não. Que é o que a gente fez no último, compatibilidade com diferentes devices, com ambientes. Esse é um ponto, cara, tem um monte de cliente lá que, né, não quer atualizar e comprar novos, e aí precisa assim, aí o Citrix roda desde longa data em coisas antigas até links de internet mais, né, precários. A gente não pôs nada disso. Aqui, foi até bom que você colocou isso, não tem nenhuma... a gente não exagerou. É um business case simples. Simples, né? Ou seja, se a gente colocar, inventar... Assim, por exemplo, parte de monitoramento, né? Tem tanta coisa em monitoramento. Às vezes você precisa comprar um software adicional, não vender. E a gente falou nas últimas sobre isso. Usar o Log Analytics, né? Ele custa uma grana, né? Eu acho que falou da outra vez, né? O Ricardo comentou. O monitoramento do Azure, ele não falamos nada disso, né? Aqui é pé no chão. Eu gosto muito disso, sim, né? É igual você comentou, você também fala, gosto de falar de novo, ser redundante. Também gosto de ser prático aqui. Poxa, não tem nenhuma viagem. A conta é até simples de fazer. Mas o final, eu acho que ele vale a pena. Né? A gente acaba somando sem ficar mais caro. Né? Perfeito. Que acho que essa é a chamada aí dessa nossa agenda de hoje. Maravilha. Perfeito. Fechado? Bastante. O pessoal tá interagindo bastante aí. O Luidão tá dando um apoio. O Luigi tá na retaguarda, tá aí, retaguarda, tá ajudando a gente aí. Então, desculpa, pessoal, de não ter conseguido colocar as perguntas aqui, justamente pra gente também conseguir honrar aí com o horário, né? Daqui a pouco tá todo mundo aí xingando a gente com vontade de comer. Cadê meu feijão, né? Mas obrigado por interagirem. O pessoal falou bastante sobre o WM, inclusive um deles
comentou aí, da gente anotar, viu, Isa? Ó, de fazer uma próxima aí pro ano que vem sobre WM. Foco nisso. Ó, demo de WM bem legal, que eu até fiz um tempo atrás, a máquina usando 100% de CPU, a gente aplica uma regra, imediatamente o consumo de CPU cai. Legal. Esse é um caso bem bacana. E dá pra gente fazer sim, dá pra gente fazer um bootcamp. Acho que pro WM tem que ser um bootcamp, a gente tem que montar parecido com o que a gente fez. Massa, o WM, colocar as máquinas ali, com máquina topando CPU, recurso e a gente aplicando na hora, otimizando o logon. Fazendo a otimização de logon. São dois assuntos bacanas, dá pra mostrar aí. Maravilha. Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado mesmo pela interação. João também, cara... eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui na Populus, assim, vocês são muito bons no que fazem, é sempre muito gostoso estar aqui, é um lugar que vocês trazem, assim, até para a sociedade mesmo, a gente falar de tecnologia, isso é uma coisa que vocês fazem como ninguém. Pô, obrigado mesmo. Salve você, Luan, muito obrigado, todo o time aí que faz com que isso seja possível. Obrigado mesmo. E acho que a gente fala sempre isso a respeito, né, é a maior contribuição que a gente pode dar, que... A gente fala sobre isso a todo momento, né? A gente tem contato com nós juntos, né? Nós temos contato com muitos clientes. E é um pouco do que a gente pode contribuir mesmo com quem está assistindo, do que a gente tem ouvido. E vocês devem perceber que a gente leva da forma mais natural e leve possível, justamente por causa disso. Não tem imposição. Ó, isso aqui não funciona. Jamais. Funciona. Deixa a gente mostrar um pouco do que a gente tem feito e o que funciona pra gente. Às vezes é aquilo que você comentou. É uma coisa que afeta toda uma cadeia. Pô, aperta essa uma coisa. Que bom que a gente tá podendo falar e de repente te dar uma sugestão aí de como você pode melhorar. Boa. Show de bola. E obrigado de novo aí pelo tempo. Tamo junto. Fechou então? Muito obrigado, gente. Valeu. Ótima semana e até a próxima, né? Obrigado aí. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.